Shalom, shalom, shalom a todos, shalom aleichem. Fazendo aqui o vídeo, né, que eu disse que ia fazer sobre a estrela de Davi. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrela de Davi e sobre o símbolo de Salomão. Muita gente diz que é a mesma coisa, ou atribui um ao outro, e não é. Então, eu vou deixar para vocês aqui agora a estrela de Davi, vocês estão vendo aí, e vou deixar agora a estrela, né, o símbolo de Salomão, aqui do lado. Então, veja bem, Davi ficou aqui e aqui está Salomão. Por que eu vou falar sobre isso? Porque muita gente atribui, está muito quente, então tem que tomar aqui um suquinho, né? Diga amém, amém. Toda glória, toda arabá, seja dada a Shem, né? Idrei Vavrei, o grande Criador. Então, muita gente diz que a bandeira de Israel, que está aqui na minha kippah, por exemplo, eu estou usando a minha kippah, é um símbolo pagão, que os judeus utilizam de simbologia pagã, porque é da simbologia de Salomão, né? Vamos lá, primeiramente que não é assim, bem assim. Existe uma diferença entre a estrela de Davi e a de Salomão, eu deixei no começo do vídeo aí. E a gente vai falar um pouco de onde surgiu a estrela de Davi, quando ela começou a ser usada e por que os judeus que estão em Israel, né, a tribo de Judá, Benjamim e Levi, metade dos levitas, né, utilizam essa estrela como símbolo. Vamos lá. Eu vou deixar para vocês aqui agora, em algum dos lados aqui, como se escreve Davi em hebraico, né, que é David. É Dalet, o Id, né, e o D, e o outro Dalet, né, então são dois Dalets. E o escrito ele pode ser no hebraico, no pró-hebraico e no aramaico. Houve algumas pequenas alterações. Hoje no hebraico moderno se escreve Dalet, né, dois Dalets, que forma Davi. Mas nos antigos, vocês não estão vendo aí, acho que agora já está bom, né? Deu para ver bem. Como que era? E era um triângulo. Então Davi sobrepôs um triângulo ao outro. Sobrepôs um em cima do outro. E esse forma a estrela de Davi. Vou deixar aqui mais uma vez a estrela de Davi agora, para vocês verem que a estrela de Davi é dois triângulos, um sobreposto ao outro. Beleza? E agora eu vou colocar do lado de cá, para não haver confusão, o símbolo de Salomão, a partir de agora. Vocês podem ver que na estrela de Salomão é uma estrela dentro da outra, uma dentro da outra, que simboliza fogo e água, alma e espírito. É algo bem mais profundo e meio profano. Então há uma diferença entre Davi, que é dois Dalets, um Dalet sobre o outro, e a outra que é um triângulo dentro do outro. Beleza? Essa é a principal diferença. A estrela de Davi é dois Dalet, um Dalet sobre o outro. E a de Salomão é um Dalet, não é um Dalet, é um triângulo dentro do outro. Um é sobre, o outro é dentro. Beleza? Da onde surgiu essa estrela de Davi? Segundo a história, quando Davi estava fugindo do seu filho, e ele se escondeu, né, dentro da caverna de Adulão. Isso aí está na Bíblia, vocês podem ler lá. Ele se escondeu na caverna de Adulão, e segundo conta a história, chegou lá e ele encontrou muitas pessoas que estavam lá foragidas, por dever ou por qualquer motivo, pessoas que foram consideradas pessoas indignas, então elas se escondiam lá nessa caverna, e Davi as encontrou lá, e era mais ou menos umas 400 pessoas, uns 400 homens. Segundo a história, isso é uma história extra-bíblica, né? Davi encontrou esses 400 homens mais ou menos, e Davi ensinou eles a serem guerreiros, soldados, e também ensinou eles a temer a Yahvé, né? Idrei Vavrei, e ensinou eles costumes, tradições, e os tornou soldados dele mesmo, né? Então esses soldados, no escudo, eles levavam os dois Dalets, né? Que é de Davi. Um Dalet para cima, um Dalet para baixo, que forma a estrela de Davi. Eu vou deixar pela última vez aí para vocês não haver dúvida e ver que há muita diferença entre a estrela de Davi e a estrela de Salomão. De Davi, aí mais uma vez aí como se escreve Davi no pró-hebraico, no hebraico antigo e no hebraico moderno, que continua a mesma coisa, os dois Dalets, né, só que em forma diferente. E somando os dois Dalets, que é dois triângulos, formam a estrela de Davi. Então esses 400 soldados, né,
que Davi transformou eles em guerreiros, eles usavam no seu escudo a estrela de Davi. E por que Israel adotou essa bandeira? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Salomão. Por que Israel adotou essa bandeira? Na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram perseguidos, eles eram obrigados a usar na sua camisa, na sua roupa, na sua blusa, uma peça de destaque onde eles estivessem, tinha que ter a estrela de Davi bordada nas suas roupas, né? Se eu não me engano, ainda era amarela a estrela. Então, segundo a história, eles tinham que usar essa estrela. Então era uma forma desonrosa de humilhar os judeus, obrigando eles a usar essa estrela. Quando em 1948, quando se fundou o Estado, né, de Israel, como eles foram obrigados a usar a estrela de forma desonrosa, eles resolveram usar ela agora de forma honrosa. Então o judeu ele tem orgulho de ostentar a sua bandeira, a bandeira do maior rei que Israel já teve, que foi Davi. Acredito eu que não foi nem só de Israel, o maior rei que o mundo já viu foi o rei Davi. O rei Davi, há muitos estudos sobre o seu trabalho, sobre o seu reinado. Ele foi um rei muito sábio, cometeu pecados também, ele era sanguinário, né? Tanto que ele não pôde construir o templo, mas era um homem que tinha um coração de Deus e que, enquanto ele foi líder, Israel viveu pacificamente. Guerras e tudo, né? Mas teve bons tempos. Israel não se desviou do caminho de Hashem, de Deus, né? Então Israel viveu muito bem e Davi foi um rei assim incrível, o maior rei que a terra já viu. Conquistou várias cidades, reconquistou Jerusalém. Então Davi foi um rei exemplar, matou Golias, né? Que era o gigante que todo mundo tinha medo. Então ostentar o símbolo de Davi é uma honra para a tribo de Judá, já que Davi era da tribo de Judá. Então, como eles foram obrigados a usar o símbolo de forma desonrosa, eles resolveram honrar o símbolo, que é a estrela do seu maior rei, usando ela na sua bandeira oficial. Só voltando um pouquinho, mais ou menos em 1891, havia já um desejo dos judeus de formar um estado deles, né, de voltar para casa, que a terra de Israel sempre foi das 12 tribos, né, mas como a tribo do norte foi levada cativo, as terras ficou para a tribo do sul, né, a casa de Judá. Depois desse vídeo eu vou soltar aqui para vocês dois vídeos com duas partes, a história completa de Israel, onde eu vou falar desde Abraão até Apocalipse, mostrando a importância de Israel na Bíblia, na história. E depois desses dois vídeos, vou soltar mais alguns vídeos aleatórios, depois eu vou soltar um vídeo, as duas casas de Israel, que explica toda a Bíblia. Mas antes de você ver os dois vídeos, antes de ver o vídeo as duas casas de Israel, para que entenda bem, é preciso ver toda a história de Israel, como que surgiu, por que surgiu, da onde vêm os judeus, por que Judá, tudo isso eu explico no vídeo. Muito bem, são dois vídeos, 1 hora, dois vídeos mais ou menos meia hora. Bom, falamos bastante já de onde surgiu a estrela de Davi, por que a estrela de Davi, são dois triângulos, um sobre o outro, não dentro, um sobre o outro, né? Os dois Dalets. E agora vamos falar um pouco sobre Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que teve no mundo. Algumas pessoas dizem que, isso aí a ciência prova, entre aspas, que um ser humano normal hoje a gente usa de 10 a 15% da nossa capacidade do nosso cérebro. De 10 a 15%. Segundo alguns historiadores, Davi usava 100% do seu cérebro. Davi não, Salomão. O homem mais sábio de todos, perdão, Salomão. Salomão usava 100% do seu cérebro, porque Deus, o eterno Hashem, deu ele sabedoria incrível. Então nunca houve, nem haverá, alguém tão sábio quanto Salomão. Mas a sabedoria foi tanta que Salomão se perdeu. Era proibido que Israel, as 12 casas, né, se juntasse com outros povos, se casassem com outros povos. E Salomão casou com a filha de Faraó, casou com uma egípcia, e ali começou a perdição de Salomão. Salomão começou a adorar outros deuses, depois ele teve milhares de esposas, casou com esposas de vários lugares que não podia, mas tudo começou ali com a filha de Faraó. E Salomão casou com essas mulheres, fez para elas deuses, queimou incenso no templo para outros deuses. Então, para puni-lo, que eu vou falar isso no vídeo lá, Deus tirou dele o reino de Israel, onde houve a divisão do reino do norte, as 10 tribos, tendo como principal a casa de Efraim, conhecido como o reino de Israel, ou casa de Efraim, e no sul ficou o reino de Judá,
Judá, Benjamim e Levitas, conhecido como casa de Judá. Mas isso eu vou falar lá no vídeo, lá na frente, vocês vão entender direitinho. Então Deus puniu Salomão por esses pecados, né? Mas diz que em honra a seu pai Davi, ele não perderia o reino, mas perderia no seu filho, que foi Absalão, se eu não me engano foi Absalão, que foi o próximo rei que sucedeu Salomão, aonde caiu sobre isso e dividiu o reino de Israel em dois, né? 2 reinos. Mas então, Salomão, na sua sabedoria, ele começou a procurar coisas ocultas e magias negras, digamos assim. Então, nessas estrelas, na estrela de Salomão, o símbolo de Salomão era um símbolo que ele usava para invocar espíritos e expulsar espíritos. Então, Salomão mexeu com magia pesada negra. Vou deixar para vocês aqui agora, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. O símbolo da estrela de Salomão, né, o símbolo de Salomão, é usado em magias negras, é usado por satanismo, é usado também na maçonaria. Eu vou deixar para vocês a imagem, vai estar passando enquanto eu falo dele na maçonaria. Eu vou usar em ordem certa. Na maçonaria a partir de agora, vocês vão ver desse lado de cá, ó, estrela de Salomão, o símbolo de Salomão na maçonaria. Outra coisa que tem que ficar bem claro, também aparece em Sobrenatural, quem gosta da série Sobrenatural, aparece muito o símbolo de Salomão. Vou deixar uma imagem, umas 2 imagens de Sobrenatural a partir de agora, aqui, ó. Podem ver aí, e mais uma de Sobrenatural agora. Beleza. Se ficar muito rápido, pausa o vídeo que vocês vão conseguir ver direitinho aí. Então Salomão se perdeu adorando esses deuses e mexeu com magia negra pesada. Muitos atribuem a Salomão como sendo o pai da maçonaria. Então, quando você for comprar alguma coisa que tiver estrela, preste muita atenção se as estrelas estão sobrepostas a uma estrela única ou se uma passa dentro da outra. O meu querido amigo irmão Flávio, do canal Evangelista Flávio, ele tem um estudo bem interessante sobre isso. Eu vou deixar na descrição para vocês um link do site dele. Na descrição, ele tem lá falando sobre a estrela de Davi, mostrando Bafomé, né, que é o adorado pela maçonaria. Bafomé dentro da estrela de Salomão, né, do símbolo de Salomão. É um site muito bacana, eu recomendo. O link está na descrição. Então, acompanhe, entra no site e tirem as suas dúvidas. Então é isso aí. Acho que deu para entender bem que há uma diferença entre a estrela de Davi, que é 2 Dalats, e quando Davi passou o reino para Salomão, Salomão mudou a sua estrela, né, e transformou na parte dele, onde ele usava para invocar. Outro detalhe muito importante, que isso tem que ser bem observado, Salomão usava esse símbolo para atrair espíritos e prendê-los. Então a estrela o símbolo de Salomão, ele está sempre fechado. Vou colocar para vocês uma imagem agora aqui, ó, dele fechado, está sempre dentro de um círculo, para que as entidades não saiam do círculo. Então ele está sempre dentro de um círculo. Você nunca vai ver a estrela de Davi dentro de um círculo. Ela está sempre solta. Se ela estiver dentro de um círculo, não compre, não é a estrela de Davi. Para quem gosta de usar pingente, essas coisas, não compre jamais se estiver fechada. Se estiver dentro de um círculo, não é a estrela de Davi, é o símbolo de Salomão. Então o símbolo de Salomão está sempre dentro de um círculo, que era razões místicas, que o círculo prende a entidade. Então a estrela de Davi está sempre solta. Pode ver que na bandeira de Israel não há um círculo em volta dela, ela está livre. Já no de Salomão, ela está presa dentro de um círculo. Então eu acho que o vídeo ficou até um pouco maior do que eu esperava, vai dar 15 minutos de vídeo. Mas eu acho que deu para ver bem a diferença entre a estrela de Davi e a estrela de Salomão. Então não é a mesma coisa. A estrela de Davi não é pagã, é apenas o nome dele, que são 2 Dalats, um sobreposto ao outro. Enquanto a estrela de Salomão é uma dentro da outra, simbolizando alma, espírito, fogo e água, coisas bem pesadas. Vocês vão ver aí no Sobrenatural que eu deixei as imagens, que é usado em ocultismo, satanismo, Bafomé. Vou deixar uma imagem para vocês verem que é atribuída, e vocês vejam que é uma dentro da outra, quando é atribuído a Bafomé, na maçonaria, sempre atribuído uma à estrela de Salomão, nunca à estrela de Davi. Então o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo aí já deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, peço que inscreva-se aí, deixa seu like, e compartilhe com os amigos no Facebook, nas redes sociais. E vamos juntos aí no caminho do Eterno, que a Shem abençoe a todos, que a glória
do eterno Adonai, nosso único Senhor, derrame sobre a sua vida. Eu não sei o que passa nos seus caminhos, mas Ele sabe. E busca o eterno de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, que Ele vai haver providência para você. Então, que nosso Deus e nosso Pai, o grande Elohim Adonai, Shed, derrame bênção sobre todos.